Olá, boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui para mais uma webaula da BQV, da Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Eu desejo que todos sejam bem-vindos, bem acolhidos e bem-vindas também. Eu vou esperar 3 minutinhos para dar um tempo aí das pessoas adentrarem a sala nesse início e a gente começa oficialmente daqui a pouquinho, tá bom? Nós já estamos com as nossas convidadas apostos aqui também. A Midori, que é nosso apoio da BQV, também já está cuidando de toda a parte operacional, estamos sem nenhum problema e começaremos daqui a 2 minutinhos, para ser mais preciso, às 17h03, tá bom? À espera de vocês. Olá, boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos para mais uma web-aula da Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Hoje nós temos um tema bastante especial. Eu agradeço a audiência de vocês. Lembrando que esse material também ficará gravado a partir de amanhã no canal da ABQV. E hoje o tema que nos congrega aqui para ser discutido é a nutrição funcional, o que é e como aplicar os programas de qualidade de vida e bem-estar. Essa atividade, como eu disse, ela vai até às 18h15, ela está sendo gravada, então todos aqueles que permanecerem na sala aceitam a gravação e, obviamente, que sintam-se à vontade de manter as câmeras abertas ou fechadas, como vocês preferirem. Meu nome é Douglas Roque Andrade, eu divido com a Carla Costa Kurtz a Diretoria de Educação e Conhecimento da BQV. Eu vou realizar agora a autodescrição, a gente tem feito esse procedimento para garantir também a melhor audiência de todos e todas, né? Então, eu sou um homem branco, de cabelo curto, já grisalho, estou usando um fone de ouvidos aqui grandinho, me sinto até um Galvão Bueno da vida, e eu uso uma camisa jeans, eu estou com uma camisa por baixo vinho, e tenho olhos verdes e estou feliz de estar aqui com o acompanhamento de vocês. Eu uso uma tela falsa, que é toda colorida, tem todas as cores, me lembra um pouco assim o arco-íris, eu gosto dessa figura e tenho usado ela sistematicamente desde que a pandemia começou. Eu quero dizer que a gente ficaria muito honrado se vocês puderem participar conosco também da 5ª Jornada Nacional de Qualidade de Vida. Essa é uma jornada muito especial que a UBQV tem organizado ao longo do tempo. Ela vai se realizar no dia 25/5 e o tema este ano é Soluções em Bem-Estar. E esse material está divulgado na nossa página também, é uma atividade de dia inteiro. Vocês podem acessar a programação, depois eu me comprometo a colocar o link aí também no chat. E o que eu queria reforçar com vocês é que, ao final dessa sessão, nós faremos um sorteio, acredito que para uma vaga daqueles que ficarem conosco até o final. Então, a gente vai... É um evento pago, né? Essa web aula que a gente está tendo hoje é gratuita, mas a jornada ela tem um custo e para aqueles que se inscreverem e vão participar ainda dessa atividade, vocês terão a chance de ter uma vaga sorteada. Bom, então eu queria falar um pouquinho sobre o tema nutrição funcional, que é e como aplicar nos programas de qualidade de vida e bem-estar. A nutrição funcional tem como objetivo promover a adequada nutrição celular, permitindo que os órgãos e sistemas trabalhem com o objetivo de manter o equilíbrio endógeno e, consequentemente, saúde plena com vitalidade positiva. Trata-se de uma ciência integrativa, fundamentada em evidências científicas e cuja prática engloba tanto a prevenção de doenças como a terapia delas, quando essas são de origem nutricional,
fundamental diante do aumento de número de casos de doenças crônicas não transmissíveis. Esta web-aula tem como objetivo esclarecer os conceitos, fundamentos e práticas de nutrição funcional e como podemos incorporá-la nos programas de qualidade de vida e bem-estar. Para essa atividade, nós vamos contar com uma moderação, né? A moderação será feita pela professora Rosiclér Denanini Rodrigues. Ela é nutricionista, da qual já agradeço, obviamente, a disponibilidade, né? Seja muito bem-vinda, Rosiclér. Eu vou fazer aqui a leitura do currículo resumido da professora. Então, a Rosiclér é nutricionista, mestre em ciências, especialista em alimentação coletiva, tem uma pós-graduação em nutrição clínica e funcional, certificações em sustentabilidade e responsabilidade social e qualidade de vida, certificação profissional em programas de qualidade de vida 2018 pela BQV e é membro do Conselho Deliberativo da BQV. E faz parte da gestão, na verdade, de 2022, 2024, ou seja, a gestão atual da qual nós fazemos parte também. E ela é membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, da gestão 2020-2024, atuou em empresas como Scania, Brasinca, Gilvaldan e Roche, e atualmente é consultora nas áreas de nutrição, qualidade de vida e sustentabilidade. Então, Rosiclér, eu agradeço muito a sua disponibilidade de tempo, eu imagino que sua agenda é cheia, só pelo fato de estar em duas gestões aí de duas instituições, a gente sabe que isso toma bastante tempo, queria te agradecer e te passar a palavra para você, enfim, realizar a moderação dessa atividade aqui conosco. Seja muito bem-vindo, a palavra está com você. Opa, muito obrigada, Douglas. Vocês estão me ouvindo? Sim? Muito bem. Então, tá bom. Obrigado, Douglas. Boa tarde a todos e a todas. É um imenso prazer para mim estar aqui nesse webinar representando a BQV, associação pela qual eu tenho uma enorme admiração e que sou associada desde o ano 2000, completando, então, esse ano 22 anos de associada. Bom, eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher de meia idade, de pele branca, cabelos castanhos um pouquinho com luzes, estou vestindo uma blusa azul, uma azul clara, que é de lã, porque hoje está muito frio aqui na minha cidade, estou usando brincos brancos no formato de folha, um colar dourado, e eu estou aqui na minha casa, no ambiente que é meu escritório de trabalho. Ok? Bom, hoje eu tenho a honra, então, de apresentar a nutricionista, a doutora Lenita Salgado, que foi minha professora na pós-graduação de Nutrição Clínica Funcional, pela qual eu tenho um enorme respeito e admiração. Bom, a Lenita Salgado é nutricionista, ela possui o título de especialista em fitoterapia pela Asbram, ela é pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e em Fitoterapia Funcional pela VP Unixul, é pós-graduada em Administração de Serviço de Nutrição e Dietética pela Faculdade de Ciências da Saúde São Camilo. Ela é docente convidada dos cursos de pós-graduação em Nutrição Clínica Funcional e Materno-Infantil da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e VP. É a presidente do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, gestão 2018 a 2020, e agora de 2020 a 2024. Lenita tem 37 anos de experiência na área de nutrição, com atuação nas áreas hospitalar, de refeições coletivas e em atendimentos clínicos. A Lenita, então, vai abordar para nós o tema nutrição funcional, o que é e como aplicar nos programas de qualidade de vida e bem-estar. Ela vai falar num tempo aproximado de 50 minutos. Lenita, seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Muito obrigada, Douglas, muito obrigada, Rosiclér, agradeço imensamente a BQV pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouco da minha experiência, e inicio então com a minha autodescrição, né? Então, eu também sou uma mulher de meia idade, vocês viram aí 37 anos de trabalho, né, Rosiclér falou, quando a Rosiclér falou 37, eu falei, não, trabalho, ok. Então, sou uma mulher de meia idade, cabelo castanhos, né? Mais ou menos médio, não é curto, também não longo, e olhos castanhos, sou de pele branca, estou vestindo uma blusa branca, também aqui está frio, onde eu estou aqui em Itapecerica da Serra, estou aqui na minha casa,
e tem uma parte, o meu escritório, né, fica numa parte que é de madeira, então eu tenho uma parede de madeira atrás e 2 quadros que tem ali a figura de pimentas vermelhas, eles são brancos e com pimentas vermelhas abertas e fechadas. Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente, é uma honra estar aqui com vocês, e falar desse tema, né, que há muito tempo eu trabalho e que eu gosto muito e vejo muita aplicabilidade, seja no consultório, seja no ambiente de refeições coletivas, né? Realmente é o grande objetivo da nutrição funcional, é levar saúde à vida das pessoas. Então, eu compartilho aqui, vou compartilhar com vocês, então, né, meus slides, ok? Ai, acho que precisa... Midori, por favor, eu preciso ter a permissão, tá bom? Pelo menos veio um aviso aqui que eu preciso da permissão. Tá, tudo... Ah, ok, já está perfeito. Lenita, nós já visualizamos os seus slides, a única coisa é que eles estão ainda no modo de edição. Agora sim, na tela cheia, já fique à vontade para seguir. Perfeito, só vou pegar aqui um efeito para a gente conseguir sinalizando, tá? Então, esse é o tema, né? O que é a nutrição funcional e como seria... Tá tudo ok, Douglas? Perfeito, Rosicler, Douglas, tudo ok? Perfeito, tá? Sua voz e os slides também. Ok, muito obrigada. Então, né, como é que nós vamos... Como é possível, então, aplicar, né, esses conceitos da nutrição funcional nos programas de qualidade de vida e bem-estar? Vamos lá. Mudou o slide? Mudou o slide? Perfeito? Sim, mudou. Então, a nutrição é uma ciência, eu costumo dizer assim, existe um ditado, né? De médico e louco, todos temos um pouco, não é isso? Eu diria, eu incluiria, e de nutricionista também. Então, nutrição é um tema de grande interesse de todas as pessoas. É sempre que nós falamos, somos nutricionistas, o quanto somos bombardeadas de pergunta, e tenho certeza que isso, pelo menos eu digo por mim, não me incomoda. Eu acho muito interessante o interesse que as pessoas têm em relação ao tema sobre nutrição. E é uma ciência realmente emergente. Esse estudo, esse paper, ele foi publicado em 2003. Então, quando ele foi publicado, a gente olhava para isso e dizia, mas será que essa ciência vai tomar uma dimensão dessa maneira? E foi o que realmente aconteceu. Então, lá em 2003, opa, perdi meu cursor aqui. Então, o que acontecia lá em antes, né, de 2003? Nós tínhamos alimentação, aquela dieta é generalizada. Então, nós tínhamos os cardápios para as diferentes patologias já prontos. Então, se surgisse ali uma pessoa com desequilíbrio, por exemplo, um diabetes, uma gastrite, nós tirávamos esse papel pronto já que nós tínhamos nos nossos consultórios, ou enfim, nos nossos locais de trabalho, e orientávamos essa pessoa, esse paciente ou esse cliente. O que acontece? Em 2003, a ciência já estava mudando, ela já estava emergente, já se tinha mais canais de informações, os consumidores, eles se tornaram mais capacitados, porque se há muito interesse em entender o que era a nutrição, começa a se entender a importância que os alimentos tinham, o efeito desses alimentos. Então, sai da era simplesmente de nutrientes, vitaminas e minerais, carboidratos, calorias, né, as proteínas, os lipídios, as gorduras, mas começamos a entrar
entrar na era dos compostos bioativos, dos fitoquímicos. Então, começava a se falar a importância de um licopeno para a saúde de próstata, de um resveratrol para a saúde cardiovascular. Isso lá em 2003. E o que eles projetavam, então, para o futuro? Uma nutrição personalizada. Se projetava a importância dessa nutrição molecular, em nível de moléculas, com biomarcadores específicos. Então, já se imaginava ali, por exemplo, a importância dos nutrientes para o DNA daquele indivíduo. Então, uma nutrição individualizada, personalizada. Esses kits, né, com esses biomarcadores com kits de testes que poderiam ser feitos em casa. E hoje nós já temos isso através dos nossos exames genéticos, né, que são fáceis de serem coletados. E nutricionistas atendendo, prestando atendimento online. Então, imagine a importância disso. Então, né, já se projetava que 33% dos consumidores estariam pesquisando e colocando em prática as informações sobre nutrigenômica até 2010. Então, vejam a importância desse estudo lá em 2003. E aí, o que acontece, né? Então, hoje em 2022, nós vemos o quanto isso está acontecendo. Em 2018, vem esse outro estudo reforçando a importância, o conceito de se adaptar à alimentação às necessidades individuais. Claro, né, que respeitando, envolvendo o estilo de vida, as preferências sensoriais, culturais, a presença ou não de doença, onde nós conseguiremos intervir através de uma nutrição personalizada, uma nutrição individualizada. Aqui. Surge, então, né, através da AVP, Centro de Nutrição Funcional, nós temos a publicação destes 2 artigos em 2016, 2018, com os princípios da nutrição funcional. Então, o que faz a nutrição funcional? A nutrição funcional, ela faz uma interação. Então, não tem como mais a gente avaliar aquela queixa do nosso paciente, como, por exemplo, uma gastrite. Não tem como mais a gente avaliar somente aquele ponto de queixas, daquela queixa, mas sim entender o que está acontecendo entre todos os sistemas do organismo, o quanto eles se conversam, o quanto eles se relacionam. Nós temos que ir desde a bioquímica, a fisiologia, os aspectos emocionais, cognitivos, entendendo a genética desse indivíduo, e através disso tudo, nós vamos preconizar condutas nutricionais individualizadas e intervenções que vai ter o seu efeito, que vai ter o seu resultado, independente do estado fisiopatológico deste paciente. Quando o paciente nos procura, o principal objetivo é a perda de peso, seja um sobrepeso ou uma obesidade, o foco é muito maior, a investigação é muito maior, não simplesmente, né, não vou dizer que era errado, porque nós fazíamos isso antigamente, mas submeter esse paciente, esse cliente, a uma alimentação hipocalórica, não. Hoje nós vamos muito além. Então, nós temos, né, o lançamento desse livro aqui, Nutrição e Sustentabilidade, onde ele define, né, traz um pouquinho além, associando essa nutrição funcional, né, entendendo um pouco mais, chegando até os conceitos de sustentabilidade tão fundamental hoje para os dias atuais. Então, a nutrição funcional é aquela ciência que trabalha na prevenção das doenças e também ela trata, né, essas doenças. Quando essas doenças são de origem nutricional. Ela propõe estratégias de reeducação alimentar que podem contribuir reduzindo o uso de drogas e medicamentos, já que
a gente sabemos que a maioria das causas dessas doenças são deficiências nutricionais, levando aos desequilíbrios orgânicos, tendo a grande missão de promover o silenciamento de genes que não são interessantes e, ao mesmo tempo, estimular a expressão dos genes que estão envolvidos na produção de moléculas protetoras, sendo necessário, então, estimular um consumo alimentar rico não só em nutrientes, claro, sempre, mas em fitoquímicos e compostos bioativos, cujo teor, né, hoje cada vez mais se prova que o quanto esses compostos são influenciados pelas práticas agrícolas aplicadas. Então, hoje nós sabemos que os alimentos orgânicos e biodinâmicos, eles têm essa capacidade de silenciar, de fazer esse silenciamento genético desses genes que não seriam interessantes. E aí surge, então, em 2004, o Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, que eu e a Rosicléria estamos nessa diretoria atual. O Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, ele tem essa grande missão de difundir esses fundamentos da nutrição funcional, vai além, né, dos nutricionistas, mas para todos os profissionais da área da saúde, com essa missão de organizar e fomentar ações que promovam saúde integral e a consciência ambiental. Então, o Instituto Brasileiro, o IBNF, Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, ele tem essa ligação com o Instituto de Medicina Funcional, que é lá dos Estados Unidos, um grupo de médicos que entenderam: ou nós vamos olhar o organismo desses pacientes como um todo, ou simplesmente nós vamos ficar tratando os sinais que esses pacientes nos apresentam, e não a causa. Então, essa teia, nós trabalhamos, é uma ferramenta que nós trabalhamos, né? Essa teia, ela é divulgada pelo IBNF, mas é uma teia, né, que foi elaborada pelo Instituto de Medicina Funcional, onde nós olhamos esse paciente, esse nosso cliente, como um todo. Então, claro que é uma ferramenta, tá? Nós usamos várias, mas essa é uma e muito interessante. Então, como que essa análise, né? Como que é feito? Então, através dessa anamnese, nós começamos, o ideal seria assim, entender até antes do nascimento, como é que foi a gestação, então todos os antecedentes, então ali, como é que foi a gestação, né, dessa pessoa que nos procura, o parto, como é que foi qual o tipo de parto normal, se foi parto cesárea, foi amamentado, não foi amamentado, como é que foi essa introdução alimentar, quais os desequilíbrios metabólicos que foram acontecendo durante toda a vida, qual o ambiente que essa pessoa foi exposta, imaginem um ambiente tóxico. Aqui também, nos antecedentes, pesquisamos também a hereditariedade, quais as doenças, né, predominantes na família, né, dessa pessoa. E aí, pensando seguindo com esses antecedentes, nós vamos entendendo quais foram os gatilhos, quais foram os fatores que foram sendo ativados para que desencadeassem uma série de desequilíbrios que nós vamos avaliando aqui nesse centro através de sinais e sintomas. Então, os gatilhos, por exemplo, né, exemplificando para ficar mais fácil, imagine vocês uma pessoa que nasceu de parto cesárea, que já teve ali todo um comprometimento na formação intestinal, dessa microbiota intestinal, não foi amamentada, teve uma introdução alimentar não interessante, né, que como deveria ser nesse momento, e ela vai desenvolvendo aqui, né, no decorrer da vida,
por exemplo, uma desbiose, um desequilíbrio intestinal bem complicado. Quando ela desenvolve esse desequilíbrio intestinal, ela começa a liberar dentro do organismo uma série de endotoxinas, chamadas lipopolissacarídeos, mas são toxinas internas. Essas endotoxinas aqui seriam os gatilhos para quê? Para os mediadores e perpetuadores. Quando eu começo a produção dessas toxinas internas, essas endotoxinas, eu estimulo, eu aumento a expressão de genes extremamente inflamatórios. E aí, quais seriam os mediadores e perpetuadores? O que nós podemos avaliar, por exemplo, no exame laboratorial, né? Uma proteína C reativa, que é um marcador inflamatório, uma ferritina elevada, um fibrinogênio, indo além, né? Um desequilíbrio no metabolismo da glicose, como, por exemplo, um diabetes, um desequilíbrio tireoidiano, né? Ali os hormônios alterados. Então, esses mediadores, e nós chamamos de perpetuadores, por quê? Porque realmente eles podem trazer aqui uma série de desequilíbrios em vários pontos, que se nós, então, se a intervenção não for na causa do problema, e qual seria a causa aqui? Por exemplo, desse exemplo que eu dei, seria melhorar o intestino, simples assim, né? E não, por exemplo, ficar trabalhando só em cima desse sinal e sintoma, mas ir lá na causa, ok? Além disso, então, quando eu faço então toda essa investigação do início desses antecedentes, né, dos antecedentes, gatilhos e os mediadores, eu tenho que pensar nos fatores de vida, de estilo de vida dessa pessoa. Como é que é o sono? O relaxamento? Pratica algum exercício físico? Se movimenta? Qual é a alimentação, a hidratação? Como é que é o consumo de alimentos? Também fatores, né, que fazem parte do estilo de vida, o estresse e a resiliência, como é que essa pessoa lida com a adversidade, e o relacionamento e convívio, como é que é o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, né, o ambiente onde ela estuda, o relacionamento com os amigos, como é que é isso? Tudo isso, com certeza, vai interferir nesses pontos. Então, começamos aqui na assimilação, né, intestino, então, né, pensando em todo o aparelho digestório, desde boca, a saúde estomacal, principalmente a saúde intestinal. Também teremos esse outro ponto onde nós fazemos, né, a avaliação, continuando essa avaliação, que é a integridade estrutural. Então, a nossa estrutura, cabelo, pele, unha, a saúde óssea, a comunicação, nossos hormônios, né, hormônios tireoidianos, excesso de cortisol causado pelo estresse. Nós temos aqui, né, hoje, que é um grande problema e que eu já vou entrar um pouquinho mais a fundo daqui a pouco para vocês, que é a questão do sono, a insônia, a questão de desequilíbrios no metabolismo glicídico, como diabetes, resistência à insulina, né, levando ao excesso de gordura abdominal, enfim, né, quantos detalhes nós podemos entender através desse ponto aqui, que na TEA é representado pela comunicação. Defesa e reparo, eu costumo dizer, esse ponto da TEA nunca foi tão preocupante quanto nesses 2 últimos anos com a Covid. A saúde do nosso sistema imunológico, a saúde das nossas células de defesa. E claro que está totalmente associado com a saúde intestinal, porque nós sabemos que lá no nosso intestino, nós temos, né, através da microbiota, nosso intestinal, as nossas células, enfim, esse ambiente intestinal, nós temos a produção de células de defesa ali no intestino. Outro ponto muito interessante, energia, nossa saúde mitocondrial. É lá naquele compartimento, né, celular minúsculo, né, as nossas mitocôndrias, que estão totalmente associadas à falta de energia, cansaço, redução de memória, esquecimento. Então, a importância, né, desse ponto aqui, de análise desse ponto. Um outro ponto também bem interessante é a biotransformação e eliminação. Então, qual a exposição dessa pessoa às toxinas, né, nesse dia a dia, enfim, e principalmente
qual é a capacidade que ela tem de eliminar essas toxinas. Então, nós sabemos que muitas, né, o processo de destoxificação é totalmente dependente de nutrientes e compostos bioativos presentes nos alimentos. Uma pessoa desnutrida, celularmente falando, ela com deficiências, né, desses micronutrientes e compostos bioativos, com certeza ela terá problema na eliminação das toxinas. O transporte, nós teremos aqui a saúde vascular e o sistema linfático. Então, né, todo comprometimento ali, hipertensão, né, os infartos, né, AVCs, enfim, né, todo esse comprometimento na saúde cardiovascular e o sistema linfático comprometido, resultando em inchaços e esses, né, comprometimentos que nós temos nesse ponto. Claro, né, extremamente importante, no centro da teia, nós temos mente e emoção e espírito. Então, o IFM, o Instituto de Medicina Funcional, traz para nós a importância desse centro da teia, a importância da saúde mental, né, função cognitiva, padrões de percepção, a questão emocional, né, todos esses sentimentos, mágoas, tristeza, raiva, irritabilidade, ansiedade, tantos mais, e a questão espiritual, né, independente da religião, mas a gente, na prática, o que nós percebemos, uma pessoa que ora, que medita, que reza, enfim, que ela pratica, que ela tem essa ligação, um propósito, uma crença, uma ligação com algo superior, o quanto nós conseguimos resultados, conseguimos mais comprometimento e maiores resultados com essa pessoa. Quando nós temos todos esses desequilíbrios, o que fica muito claro, né, através de estudos e também com a nossa prática, que é através da nutrição que nós vamos ter a modulação de todos esses genes que foram acionados desde lá no início da vida. Então, a importância da nutrição na expressão gênica. E aí, quando nós pensamos, né, em o que o ser humano mais almeja, se nós perguntássemos aqui agora, alguém quer morrer? Alguém quer ter doença? Jamais. Então, nós somos procurados ou porque já se tem uma doença instalada ou porque nós não queremos ter doenças. Então, quando nós pensamos numa doença, a genética não é destino. Olha que coisa maravilhosa que cada vez mais é provada. Então, não é porque nessa família, nós temos várias pessoas que tiveram um histórico com câncer, várias pessoas diabéticas. A genética, gente, corresponde de 20% a 25%. Percebam que é um número muito pequeno, é muito pequeno. Os fatores ambientais para que eu desenvolva uma doença correspondem de 75% a 80%. Eu digo para as pessoas, sempre que eu posso, é horrível essa frase, mas na vida só acontece o que nós permitimos. E é exatamente isso. E, às vezes, essa permissão foi por falta de informação, né? E é isso que a gente sempre procura, é informar, né? É levar o conhecimento para essas pessoas. Então, quando eu penso que a chance de se ter uma doença de origem genética é de 20% a 25%, eu digo, poxa vida, isso é muito pouco. Quando eu penso nos fatores ambientais, quais seriam esses fatores? O excesso de bebida alcoólica, uso de drogas, a falta de atividade física, o excesso de estresse, excesso de preocupação, excesso de trabalho, a pessoa que esquece que a vida é muito mais do que somente trabalhar. N fatores envolvidos, tá? Quando pensamos em fatores ambientais, mas como nutricionista, quando eu leio fatores ambientais, correspondem de 75% a 80%. O que me vem em mente, como nutricionista, qual é o ambiente nutricional em que nossas células estão mergulhadas? Imaginem vocês que, sabe-se, em alguns estudos já provando, desculpem, que cada uma das nossas células necessita por volta de 45 nutrientes. Imaginem, um ser humano é formado por 100 trilhões de células. Imaginem isso. O que nós temos nas células, né? O que nós se vê no dia a dia.
as células mergulhadas em agrotóxicos, em corantes, adoçantes, por exemplo, aqui, né, de uma gelatina, ainda as pessoas acham o máximo uma gelatina diet, corantes das balas, enfim, né, de todos esses, eu não falo alimentos, produtos alimentícios, isso é bem longe de ser um alimento, a presença em plásticos, né, de os alimentos que são guardados em plásticos, ou se cozinha, por exemplo, numa panela de alumínio, aqui a presença de metais tóxicos, as bebidas, cafés, chás sendo tomadas, né, em recipientes plásticos, crianças sendo expostas, né, a amamentação vai muito além do que de fornecer um alimento maravilhoso que é o leite materno. A amamentação é livrar a criança de ser exposta ao plástico. Tá, mas Lenita, nós temos mamadeira de vidro. E o bico? Alguém já viu bico de mamadeira de vidro? E as mães são zelosas, as mães fervem esses bicos para esterilizar, e aí cada vez mais sendo liberado bisfenol, fitalatos, quantos compostos tóxicos provenientes dos plásticos. Então, gente, infelizmente, esse é o ambiente nutricional em que as células estão mergulhadas. Então, nós precisamos nutrir. E para nutrir, para colocar nutrientes e compostos bioativos, eu preciso desse ponto da teia, funcionando maravilhosamente, que é o quê? É principalmente a saúde intestinal. E quando eu penso nessa saúde intestinal, que hoje mais, que está se provando cada vez mais, o intestino tem uma ligação com todos os desequilíbrios do nosso organismo, desequilíbrios tireoidianos, desequilíbrios mentais, como Parkinson, as desordens neurológicas, né, Parkinson, Alzheimer, mas independente disso, a minha grande preocupação é, através desse órgão, é que ocorre a absorção, é esse órgão que coloca, ele absorve o nutriente e coloca o nutriente no sangue, e esse sangue distribui para todas as células, para todos os nossos sistemas. Entre tudo que eu poderia dizer para vocês, assim, né, a importância dos alimentos para o intestino, claro, água é fundamental, nós temos muitas recomendações, mas aqui eu queria fazer o relato para vocês da importância das fibras. Então, a importância de se consumir hortaliças, né, verduras, as folhas, os legumes, as frutas, fibras presentes, por exemplo, numa aveia, farinha da banana verde ou a banana verde, que soa estranho, tá? Mas quando a gente coloca em prática, não dá muito, é muito tranquilo a gente liquidificar rodelas de banana verde, até com a casca, num suco, por exemplo. E aqui é um alimento muito interessante, que é a batata Yacon. A batata Yacon parece uma batata doce, mas ela é uma batata que se come crua. Então, ela tem um sabor de pera, assim, uma pera dura, e ela tem uma ação maravilhosa, um efeito pré-biótico, sendo assim, fornecendo uma quantidade de fibras, né, principalmente ali inulina e fruto-oligosacarídeos fundamentais para as boas bactérias intestinais. Quando eu penso na saúde intestinal, eu tenho que pensar em nutrir a microbiota intestinal, que antigamente nós falávamos, né, e flora intestinal, mas hoje, né, nós conhecemos como a microbiota. Aqui eu passo rapidamente mostrando para vocês um estudo mostrando que essa fibra amido-resistente, quantidade, ela se preserva muito mais numa banana crua. Então, claro, nós podemos usar, por exemplo, essa banana verde, né, cortar em rodelas, como vocês viram, congelar para inibir o processo de amadurecimento e colocar num suco, por exemplo, mas podemos usar uma farinha de banana verde numa preparação, num bolo, por exemplo, num pão, mas também poderemos ter a opção de consumir bananas mais verdolengas, né? Essa aqui é a banana nanica e aquela banana que não amarra a boca. Interessante, a gente pode consumir ela, esse tipo de banana, com as pontas mais verdes, e aí nós teremos uma maior quantidade de amido resistente. Esse estudo aqui traz uma informação muito interessante. Quando a gente pensa, né, sempre em nutrir e eliminar o que não seria interessante para o organismo. Eu não posso falar alimento, né? Eu digo que algo que é muito ruim são as gorduras,
os ácidos graxos trans, né? Conhecidas como as gorduras trans. Então, esse estudo traz que quando nós consumimos esse tipo de gordura lá no intestino delgado, e aí, consequentemente, através da veia porta, isso vai para o fígado, nós teremos um aumento da expressão dessas citocinas pró-inflamatórias. O que causa? Isso vai exacerbar as doenças metabólicas como diabetes e esteatose hepática, né? Então, imaginem isso. E aí a gente fala, poxa, mas gordura trans? Olha esse estudo aqui, trazendo para nós que na rotulagem de alimentos no Brasil, os produtos são declarados livres de gordura trans, porém, eles contêm as gorduras trans. E é muito comum, né? As pessoas, quando querem fazer uma dieta de emagrecimento, o que elas consomem? Por exemplo, esses biscoitos água e sal. Crianças levam para a escola esses biscoitos recheados. O consumo de margarina, ainda se defende o consumo de margarina, lotado de gordura trans, isso é muito perigoso. Sorvetes, as frituras, quanto mais crocante, pastel de feira e tudo mais, riquíssimos em gordura trans, ok? Aí, continuando, eu gostaria de fazer uma pequena abordagem para vocês sobre as toxinas que nós estamos expostos, afetando muito esse ponto da teia, a biotransformação. E uma das maiores, né, claro, nós temos várias toxinas ambientais, os poluentes, toda a questão dos plásticos, nós temos inúmeras toxinas, mas uma grande preocupação é com a presença de agrotóxicos. Milhões de estudos, isso está sendo mais do que comprovado, o quanto os agrotóxicos aumentam o risco de desequilíbrios metabólicos, né, levando a sobrepeso, a obesidade, as desordens neurológicas, eles são considerados xeno-hormônios, tá? Ou nós chamamos, né, um termo mais técnico, como disruptores endócrinos. Eles têm toda uma interferência com os nossos hormônios, alterando, né, levando a esses desequilíbrios de infertilidade, síndrome de ovário policístico, endometrioses, câncer, né, levando às alterações hormonais e também doenças respiratórias. Aqui alguns estudos, né, trazendo alguns agrotóxicos, como os compostos organossulfurados e disfunção neurológica, com comprometimento cognitivo. Eu sempre digo, consumir um alimento, adotar uma alimentação orgânica é muito mais do que consumir um alimento orgânico, é muito mais do que isso. Tá? Primeiro, pensem em quem planta. Olha, nós temos estudos mostrando a quantidade a maior prevalência de suicídio em agricultores que trabalham com os agrotóxicos. Pesticidas aqui, né, na saúde, interferindo na saúde reprodutiva, gravidez, no desenvolvimento do feto, desordens neurológicas como Parkinson, autismo, distúrbios hormonais como infertilidade e hormônios tireoidianos também. Então, assim, a gente tem uma grande, né, ali luta, né, contra os agrotóxicos e sempre vem, poxa, mas onde que eu encontro esse alimento? É caro, né? É sempre uma queixa das pessoas. Claro, temos que saber onde buscar esses alimentos. Por isso que eu apoio muito a CSA, Agricultura Sustentada pela Comunidade. Acabei de receber aqui a minha cota, não que chegue em casa, tá? Mas é que uma pessoa hoje foi buscar para mim, porque hoje é o dia da entrega da nossa CSA. Estimulo muito a agricultura familiar, nós temos que acreditar no pequeno agricultor, nós temos que fazer essas parcerias, nós temos que ir para essas feiras de orgânicos, comprar direto daquela pessoa que planta. Essa é a nossa CSA da Serra. Então, olha que lindo, né? A gente imaginar que eu tenho esse agricultor
agricultor aqui produzindo, né? Aqui nós temos olha, são nossos agricultores também, esse aqui também, né? Esses agricultores, eu sei de onde vem o meu alimento. Quando ele planta rúcula, ele fala, a Lenita ama rúcula, então ele planta a rúcula já sabendo para quem vai ser, quem vai consumir esse alimento. Esse aqui foi a nossa primeira entrega, que foi há 3 anos atrás, e depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre a questão da CSA. Então, realmente, nós temos como consumir alimentos mais saudáveis, né, livres de pesticidas, e pensando no que resultaria isso, né, para todo o nosso ambiente. Eu sempre falo, eu quero que meus netos cresçam e consigam viver num mundo muito melhor do que nós vivemos, ok? E aí, a última parte que eu falo, eu entro aqui da teia, falando para vocês dessa questão da comunicação, onde nós avaliamos a questão dos hormônios e neurotransmissores. E se tem uma queixa que está, assim, é raro um paciente não apresentar essa queixa, é a questão do sono, um sono reparador. As pessoas dormem, mas quando a gente pergunta assim, como você acorda? Você acorda bem? Você acorda disposto? Normalmente não. Essa pessoa acorda cansada. E hoje se estuda muito sobre os ritmos circadianos, a crononutrição. Então, essa cronicidade, esse ritmo dos nossos hormônios no nosso organismo. Então, se estuda muito sobre a melatonina, a importância desse hormônio na saúde, né? Na nossa saúde. Então, quando nós temos o desequilíbrio, o rompimento desse ritmo, né, circadiano, desses hormônios, o que vai acontecer? Está associado à depressão, às doenças cardiovasculares, à hipertensão, às doenças gordurosas no fígado, como esteatose hepática, a resistência à insulina, a diabetes tipo 2, todos esses desequilíbrios em ganho de massa magra. Então, é urgente, nós temos que eu falo que não tem como, nós temos que pensar na importância de uma qualidade do sono para reequilibrar esse organismo. E aí nós temos, então, né, que pensar em quais fatores? No estresse, nos disruptores endócrinos, que seriam aquelas substâncias que interferem nos nossos hormônios, como uma gordura trans, como os plásticos, como os agrotóxicos, né, que eles se repetem aqui. Nós temos que pensar no nível de ansiedade que andam as pessoas, em diversas toxinas, nessa redução do período do sono. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que render. O comer noturno, as pessoas jantam o jantar das pessoas às 10 horas da noite, imaginem isso, gente. Isso é um crime para o organismo. Eu falo, meu Deus do céu, não há autoestima, não há amor que exista a isso, né? Comer noturno. Então, as refeições têm que ser bem mais cedo. A poluição luminosa que nós temos, não tem como, nas grandes capitais, isso já está sendo provado através de estudos, a prevalência de doenças nas grandes cidades. Por quê? Pela poluição. Então, se recomenda dormir num quarto extremamente escuro, blackout, né? Colocar a máscara de olhos, porque a melatonina, que é o hormônio que regula tudo isso, ela só é produzida no período noturno e num quarto extremamente escuro. As más relações, o sedentarismo e os alimentos industrializados. Em contrapartida, quando nós colocamos os alimentos, a comida de verdade, alimentos in natura, a resiliência, né? Nutrientes, os compostos bioativos, o intestino saudável, uma microbiota saudável, a prática de exercício físico, dar o tempo merecido às nossas refeições, com certeza nós teremos um envelhecimento muito mais saudável. E aí, então, né, se estuda muito, né, o quanto hoje se estuda sobre a crononutrição e essa higiene do sono.
Tudo que está ali atrás, eu já disse nesse slide, mas eu gostaria muito que vocês entrassem nesse Instagram, a Pineal e Melatonina, que é um grupo de pesquisadores da Unifesp que tem estudado muito a glândula pineal e a melatonina, ok? É bem interessante. Então, aqui algumas dicas aí sobre essa questão da higiene do sono. E aí, gente, para finalizar, eu preciso falar para vocês sobre essa grande confusão que existe, né, sobre uma alimentação alcalinizante ou acidificante, que é de extrema relevância, de extrema importância, mas que existe uma grande controvérsia e uma falta de informação realmente sobre isso. Então, né, nós temos aqui 2 estudos que foram também feitos pela VP Centro de Nutrição, pelo Departamento Científico da VP Centro de Nutrição Funcional, e o quanto, né, então nós avaliamos aqui o pH, e quando nós avaliamos o pH, nós sabemos que esse pH, né, vai de 0 a 14, sendo 7 o neutro, abaixo de 7 é ácido, e acima de 7 é o básico ou alcalino. Quando nós pensamos, então, nessa alimentação que induz essa acidez metabólica, nós teremos vários desequilíbrios. Primeiro, quando nós temos um organismo acidificado, e eu já falo um pouquinho para vocês da importância, né, quais são os alimentos que podem provocar essa acidificação, nós teremos um nutriente, o organismo é muito lindo, né? Ele é perfeito, acidificou, nós teremos o cálcio, né? Então, é liberado o cálcio do nosso organismo para que aconteça esse tamponamento, ou seja, aconteça essa neutralização dessa acidificação. O que acontece quando esse cálcio ele sai, por exemplo, dos nossos ossos? Nós vamos ter a desmineralização óssea, porque esse cálcio não é mais reabsorvido. Esse cálcio, e aí tendo todos os problemas ósseos, né, que nós temos adolescentes com osteopenia, né, eu digo assim, as pessoas não caem e quebram os ossos, o osso é quebrado e elas caem. Isso é uma realidade, infelizmente. Esse aumento da excreção de cálcio lá nos rins, causando, por exemplo, a nefrolitíase, os cálculos renais. Também associado, nós temos essa alimentação acidificante, essa acidose metabólica, levando à resistência à insulina, à diabetes tipo 2, também aumenta o cortisol, levando ali tendo como resultado a perda de massa óssea e a hipertensão arterial. Então, quando a gente pensa nessa questão acidificante e alcalinizante, não é o pH do alimento, não é uma água. Hoje eu vejo as pessoas pagarem um absurdo de uma água que tem um pH 9. Será que essa água alcaliniza o meu organismo? Será? Por exemplo, um limão, ele é um alimento ácido, ele tem, a sua constituição é ácida, só que ele alcaliniza. Então, quando nós pensamos nessa questão da acidificação e alcalinização, nós avaliamos o PRAL. O que é isso? É o potencial de carga ácida que esse alimento me causa lá nos meus rins. Então, um alimento que contém magnésio, sódio, cálcio e potássio, ele me gera lá no rim o menor PRAL, o menor potencial de carga ácida, ele se torna alcalinizante. Então, não é o pH do alimento que prediz a ação alcalinizante ou acidificante no organismo, mas os alimentos que têm maiores teores de magnésio, sódio, cálcio e potássio é que vão ter esse efeito alcalinizante. Então, quando a gente pega as tabelas de PRAL dos alimentos, né, que é o potencial de carga ácida renal, quanto mais negativo o PRAL, mais alcalinizante é esse alimento. E aqui nós temos essa lâmina do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, onde já foi, né, isso já fica bem tranquilo para os profissionais da saúde, já está aqui um resumo disso, né? Então, quais são os alimentos potencialmente alcalinizantes? Claro, fonte de magnésio,
legumes, né, as hortaliças, as folhas, né, os legumes, as verduras, várias frutas. Nós temos aqui os neutros e o que acidifica? Principalmente proteínas. Então, os laticínios são altamente acidificantes, as carnes, né, enfim, todas as carnes. Por isso que uma das leis da nutrição, que não é nem da nutrição funcional, mas já existe há anos, né, que foi estabelecida por Escudeiro, é variedade. Quanto eu mais variar o meu prato, maior variedade, mais eu acerto. Eu tenho que comer carne, eu preciso comer proteína, mas eu preciso consumir hortaliças como salada, eu preciso consumir as frutas, ok? E aí, então, tudo isso vem nos dizer aqui, né, através dessa pesquisa que foi agora... nós tivemos acesso agora em abril, né, sobre a Vigitel. Essa pesquisa, então, ela traz para nós as doenças, a prevalência de doenças, quais são esses hábitos que cada vez mais, né, o brasileiro está em um caminho, infelizmente, bastante complicado. Então, nós temos aqui, ó, cada vez mais, deixa eu só organizar aqui, quer ver? Ó, né? Por exemplo, nessa última pesquisa, aqui tem uma estatística de 2006 a 2021, mas a gente pega aqui esse finalzinho. O aumento do sobrepeso, né, que seria ali o índice de massa corporal, o IMC igual acima de 25, o aumento de obesidade, que seria um IMC, então, acima de 30, infelizmente, uma redução no consumo recomendado de frutas e hortaliças, né? Só para a gente ter uma ideia, o recomendado seria, assim, de 5 frutas ao dia e de hortaliças de 9 a 10 hortaliças ao dia, tá? Que no prato, quem consome ali, né, saladas e frutas nos intervalos, saladas no almoço e jantar, atinge isso sem problema nenhum. E aí, né, tem uma surpresa, até conversávamos, eu e a Rosicler, sobre isso, sobre a questão da redução do consumo de refrigerantes. Esse último Vigitel, essa pesquisa foi feita no momento ali da pandemia, né, porque ela foi feita em 2021, e eles tiveram algumas limitações nas entrevistas. As entrevistas são por telefone, mas tiveram algumas limitações. E também eles não avaliaram nos outros anos se avaliava o consumo de refrigerante e de sucos açucarados. E esse ano, essa última foi feita somente com refrigerantes. Então, talvez, por não terem avaliado os sucos açucarados, esse item reduziu. Esse ponto, né, ficou reduzido. Mas nós temos aqui uma publicação de 2021, olha que interessante isso, quer dizer, interessante, a gente tem vontade, de repente, até de chorar quando a gente vê essas publicações. Eles avaliaram no período de 2000 a 2013 as compras anuais per capita em lojas de fast food em 13 países latino-americanos. Observem vocês que o Brasil, ele só perde para o Chile. Então, a quantidade de compras que é efetuado, né, eu não digo nem alimentos, né, mas produtos alimentícios em lojas de fast food. Também nós temos aqui o aumento, né, eles avaliaram nesse mesmo estudo, um aumento da prevalência de obesidade com o consumo de alimentos e bebidas ultraprocessados. Então, refrigerantes, lanches doces salgados, os cereais matinais, os doces de confeitaria, sorvetes, biscoitos, as bebidas esportivas e energéticas, chá e café prontos para beber, massas e molhos prontos e os pratos prontos também. E aqui, assusta, né? Olha, em 2010, nós tínhamos a prevalência de diabetes em 6,4% na população brasileira. Em 2019, isso já quase dobra, 10,4%. Então, nós temos que ter essa grande preocupação. E aí, então, essa proposta, né, de aplicar nos programas de qualidade de vida e bem-estar a nutrição funcional. Então, como é que nós aplicaríamos isso, né? Claro, de uma maneira muito reduzida, né, a minha fala, mas como que seria, né? Primeiro, a comunicação em todo o processo. Tem que existir essa conscientização. Nós temos que mostrar para as pessoas a realidade, é educar. E, ao mesmo tempo,
elas têm que ter acesso a essas refeições saudáveis. Por quê? Através, né, de uma educação e o acesso ao alimento, sim, nós teremos a saúde e não a doença. Né? Então, as opções de alimentação em ambientes corporativos. Então, se é um restaurante próprio, né, uma autogestão ou terceirizado, pensar em incluir, por exemplo, no café da manhã, nos lanches intermediários, as frutas, aveia, quantos alimentos mais interessantes poderíamos oferecer nessas refeições, almoço e jantar, incentivar a salada, preparar, né, aqueles pratos bonitos, aquelas bandejas bonitas de saladas, coloridas. Se essa empresa tem a opção pelo Vale Refeição, fazer parcerias, né, com locais, com alimentos, com uma alimentação mais saudável, as lanchonetes e cafeterias que fossem oferecidos realmente ali, né? Eu já fico imaginando os sucos com a banana verde, com a batata Yacon, que poderia liquidificar e oferecer esses sucos. Quantas coisas interessantes. As vending machines, que hoje a gente, né, quantas vezes a gente está num lugar e fala, poxa, gostaria de comer alguma coisa, mas só a produto ultraprocessado. Então, pensar em fornecer, né, nessas máquinas comida de verdade, estrutura de copa. Hoje, quando a gente vai numa empresa, vai visitar, nos levam até a copa, o que nós temos lá? O cafezinho sendo servido em copo plástico e os biscoitos cheios de gordura trans. Então, por que não colocar ali uma castanha? É claro que eu sei que tudo depende de custos, mas a gente tem que pensar o quanto isso reflete na saúde do colaborador, o quanto isso pode ser revertido com um custo menor em convênios médicos. E os deliveries, né, especializados. Então, se delivery, a gente contribui também com fornecendo, né, sempre orientando e disponibilizando, seja orientação, seja alimentos. Então, no delivery, quais seriam os mais interessantes, tá? Esse aqui é um case, também é super rápido, não é? Não vou entrar no detalhe, que foi feito quando eu trabalhava numa indústria farmacêutica. Então, primeiro fizemos um mapeamento desse público, medida simples, pesamos peso, altura, avaliamos IMC e, através de um questionário, fizemos um mapeamento do grupo de risco. Então, tinha que ter alguma patologia ali, diabetes ou hipertensão ou alguma desordem cardiovascular. Enfim, conseguimos fazer, ele foi bem delineado, ele não teve fim, tá? Mas o início dele foi bem delineado. Nós fizemos, então, com esse grupo de risco, os exames laboratoriais, os atendimentos individuais, as avaliações, aqui a avaliação de porcentagem de gordura, tá? E treinamento no restaurante, então toda a equipe foi treinada, né, do restaurante com os alimentos mais saudáveis, né? Aqui são outras nutricionistas que nos ajudaram aqui, né, pesando o alimento, quantificando isso, né, ensinando aqui os colaboradores também a terem noção de quantidades, quais os alimentos mais interessantes, e aí os resultados. Quando esse estudo estava caminhando, porque o objetivo era fazer mesmo um estudo científico de tudo isso, e uma publicação, era uma multinacional, e essa multinacional, ela encerra, porque ela foi incorporada por uma outra empresa aqui do Brasil, e que não permitiu que continuássemos com esse programa de qualidade de vida. Então, nós ficamos com muitas ações truncadas, e também na coleta dos resultados. Mas podemos trazer alguns dados para vocês. Então, aqui nós temos o colesterol, tá? O resultado do colesterol. Quando a gente olhou, até nós nos assustamos no primeiro momento, porque a única redução foi em uma das frações do colesterol, que foi a VLDL, né? E aí a gente, né, pensávamos, meu Deus do céu, olha, não teve redução, se manteve LDL, o que aconteceu? Porém, nós tínhamos ido, o objetivo do programa era ir um pouquinho além, tá? Então, vocês imaginam que isso foi por volta de 2000, nós avaliamos a LDL oxidada. Eu posso ter essa fração do colesterol, que ela não é tão interessante, alta, mas se eu tenho a LDL oxidada alta, ela tem
ela está totalmente associada aos riscos cardiovasculares. Então, observem a redução da LDL oxidada quando a gente compara com o grupo controle e o grupo intervenção, a redução de triglicerídeos, a redução da ferritina, que é um marcador inflamatório, e aí a redução também de monócitos, que né, juntos, claro que a gente não avalia os dados separados, mas indicando aqui a redução da inflamação, e olha a redução de glicose, do açúcar no sangue, da glicemia desses pacientes, ok? E, infelizmente, a gente não conseguiu continuar muito com esse programa. Então, eu acho que eu estou extrapolando o tempo, eu quero dizer para vocês que a gente segue, é muito importante, o nosso guia alimentar, esses 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, né, que eu diria para vocês, né, sempre comer comida de verdade, preferir os alimentos in natura, minimamente processado, tem que ser a base da nossa alimentação, o mínimo possível de óleo, gordura, sal e açúcar. Nós temos tantos outros temperos que o nosso organismo precisa, cúrcuma, orégano, canela, quantos temperos que o nosso organismo precisa. Limitar o consumo de alimentos processados. Eu falo, aqui está evitar, eu falo, não consuma alimentos processados, eu nem chamo de alimento, eu chamo de produto alimentício, só para a gente entender, um abacaxi é um alimento in natura, um suco de abacaxi que foi para uma caixa, já com açúcar, é um alimento processado, um suco de abacaxi em pó, é um alimento ultraprocessado, já não é mais um alimento, é um produto alimentício, ok? Comer com regularidade, dar atenção, né, que a comida merece, sempre que possível, em companhia. Cuidado, onde é que eu faço as minhas compras? Então, lembrem-se sempre, né, de ter essas parcerias, procurem, a gente tem que procurar nos lugares que moramos, esses pequenos agricultores, eles existem, não são fantasmas, eles existem, e querem vender os produtos deles, desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, ir para a cozinha, desenvolver receita, é uma terapia e tanto, o tempo, né, que a alimentação merece, quando a gente come fora de casa, escolher locais que servem refeições feitas na hora, comidinha caseira, comidinha de verdade. E aqui, olha que interessante isso, ser crítico quanto a informações e orientações e as mensagens sobre alimentação vinculadas em propagandas comerciais. E eu volto no primeiro slide, tá? O que se falava lá em 2003? A importância da informação e do conhecimento. E não é assim hoje? O quanto as pessoas procuram essa informação e o conhecimento. Então, eu diria, eles estão certos, tá? Quando eles fizeram, né, toda essa consideração sobre essa ciência emergente, ok? E eu encerro, então, dizendo para vocês a importância, né, de cuidar das pessoas, de levar a saúde. E essa frase de Guimarães Rosa, de Grande Sertão Veredas, para mim, define tudo isso. Mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, e como nós podemos fazer parte da mudança dessas pessoas. Meu muito obrigada, aqui meus contatos, tá? E fico aqui agora, então, vou parar de compartilhar, fico aqui, então, agora para as perguntas. Muito obrigada. Lenita, parabéns. Um tema tão complexo, tão longo, você conseguiu resumir nesse período. Foi excelente, parabéns. Nós não temos, no momento, nenhuma pergunta, por enquanto, não sei se alguém gostaria ainda de fazê-las, para a gente responder. E eu só queria te perguntar uma coisa, Lenita, em relação a CSA. Dá para você falar um minutinho como é que funciona a CSA? Porque as pessoas têm a dificuldade de comprar os alimentos orgânicos, que, né, nos grandes supermercados eles realmente são mais caros. E o que é uma CSA, se você puder responder rapidamente? Rapidamente, CSA, então, é a sigla da Agricultura Sustentada pela Comunidade. Então, ela surgiu no Japão, é um movimento que surgiu no Japão há muitos anos. Quem comprou a ideia foi a Alemanha, e hoje nós temos no mundo inteiro. Nós temos CSA onde vocês possam imaginar. Eu digo até em Itapecerica da Serra, tá?
Não, aqui no estado de São Paulo, capital, nós temos em vários locais. Eu dou aula por esse Brasil afora e eu sei que nós temos em muitos locais, Brasília, em muitos locais. Ó, é muito simples, é um grupo de pessoas que querem consumir orgânicos. Então, nós nos reunimos, né, a nossa CSA da Serra, não temos um número grande de pessoas, porque realmente acreditar no projeto é difícil, né? As pessoas falam, ah, será? Como é que é isso, tal? Mas quando entram, entende como é que é. Então, nós nos reunimos, encontramos esses agricultores, onde nós temos esse vínculo, né, direto. Eu posso ir a qualquer momento lá na propriedade deles, observar. Aliás, eles pedem muito isso para que a gente ajude eles lá. A gente faz dias de campo, a gente bota a mão na massa, a gente planta, a gente tira as ervas, a gente aprende muita coisa. E eles nos, né, em troca, né, dessa parceria, nós entramos com uma quantia financeira, claro, né, a gente diz assim, nós saímos da cultura do preço para a cultura do apreço. Então, nós temos essa quantia que nós fornecemos para eles, e em troca, eles nos fornecem, cada CSA tem uma realidade. Aqui, toda quarta-feira, então, num local determinado, né, que nós temos, eles trazem para nós 8 itens. Então, tem ali verduras, hoje tem alface, tem rúcula, tem chuchu, tem mandioca. Hoje a minha cota é essa, tá? Que seria, muita gente conhece como cesta, mas na CSA nós denominamos cota. Temperos, frutas, ovos, o que eles têm ali, eles trazem para nós, tá? E assim, o que mais me encanta na CSA? Nós temos que entender que eu não devo comer só o que eu quero, eu tenho que comer o que a terra me oferece. Isso é muito importante, é fundamental. Por quê? Porque quando eu como o que a terra me oferece, nós temos a sazonalidade. Então, o que acontece? Eu amo rúcula, tá? Vocês viram que eu já falei várias vezes sobre isso, mas eu não como rúcula o ano inteiro, porque tem a época da rúcula, né? O alimento orgânico, você não vai lá no mercado e você vai escolher, você tem a sazonalidade, isso é muito importante. Então, assim, resumindo, é isso, é um grupo de pessoas que nós denominamos coagricultores, que se juntam e bancam. A gente ainda não tem um modelo de CSA, nós bancamos parcialmente uma parte da produção dos agricultores orgânicos. Tem que ser agricultores próximos, né? Não pode ser aquele alimento que venha lá do Nordeste, aqui para São Paulo, foge da filosofia da CSA. Deu para entender mais ou menos? Rapidinho, Sim, tá? sim. Mas se a gente não consegue ter esse vínculo, olha, vocês entram, a gente tem a CSA Brasil, que vocês encontram ali CSA no Brasil todo, tá? E no mundo, tem a CSA Org, a gente encontra no mundo todo. E se a gente não consegue, isso não é possível, tenham esse vínculo com as feiras, sabe, Rosiclér, com o pequeno agricultor, isso é muito importante. Eu vejo que está crescendo cada vez mais, eu fico muito feliz, viu? Maravilha, Helenita. Olha, nós não temos nem mais uma pergunta, pelo avançado da hora, eu passo então a palavra para o Douglas, né? O Douglas vai fazer um sorteio para a gente. Muito obrigada, Helenita, excelente, muito didática, acho que foi de grande aprendizado. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço imensamente. Douglas, me perdoe, quero fazer um agradecimento a você, a Rosiclér e a todo o pessoal aqui. Muito obrigada mesmo, tá bom? Lenita, muito obrigado, super bom te ouvir, rever o nome da Valéria Pascoal, né? Nós trabalhamos juntos lá no Selapistas, quando ela começou a parte da pesquisa, e foi muito legal. E assim, o que eu achei muito interessante foi, a princípio parece uma fala muito dedicada ao indivíduo, né? Esse cuidado da alimentação, ser funcional para cada indivíduo, mas você também encerrar sua fala trazendo o guia alimentar da população brasileira, muito bacana, porque desloca também do indivíduo para o coletivo, né? Então, ao trabalhar a informação, conhecimento, utilizando esse instrumento de reconhecimento internacional, que teve, inclusive, forças da indústria de alimentos, né, tentando bloqueá-lo, foi muito interessante ver esse deslocamento e trazer o guia para perto também
da alimentação funcional, enfim, da nutrição funcional. Muito obrigado, viu? Eu queria pedir para a Midori fazer a gentileza. A Midori é a nossa apoiadora lá na BQV, ela vai compartilhar a tela, só para você também, quer dizer, para todos, né? Mas assim, nós tivemos 78 inscritos, e durante a tua fala nós tivemos aí em torno de 14 pessoas, excluindo eu, você, Midori e a Rosicléa, né? Então, uma taxa de 18% de audiência, o que é bastante comum nas atividades que a gente tem desenvolvido. Então, só para te dizer também que teve uma procura de quase 100 pessoas também pelo tema, o que obviamente demonstra o interesse pelo tema, e como eu te disse, né, e para todos também, reproduzam essa web aula, convidando as pessoas para acessarem o canal da BQV no YouTube, tá bom? Então, nós temos aqui, vocês estão listados de 1 a 16, 18, né? Não, tá a lista toda, a gente tem a lista de todos os inscritos, são 74, não 78, e agora a Midori vai fazer um sorteio por um site aí, que eu não me lembro o nome, mas é um site de sorteio pela web. E aí eu já digo que, assim, se o sorteado não estiver presente, que é bem provável pela taxa pequena de audiência, né, dos inscritos, a gente vai para o primeiro da lista presente, tá bom? Para não ter que ficar fazendo sorteios até cair para alguém aí que esteja presente, tudo bem? Midori, você pode compartilhar a tela lá do sorteio. Eu sei que não deu para vocês lerem todos os nomes, né, mas só para dizer que a gente está garantindo aí a confiabilidade do sorteio, né, da lista de todos os inscritos. A Midori acho que vai compartilhando a tela. Tá aí, tá vendo? Então vocês estão vendo à esquerda de vocês, né, o número, a quantidade, e o número até 74. A hora que ela clicar no sortear, aí a gente vai ter o número sorteado, a gente volta para a lista. E aí eu vou pedir até para a Midori ajudar nisso, né? Quer dizer, se o sorteado não estiver presente, a gente vai fazendo a chamada aí dos subsequentes, tá bom? Vamos lá, pode sortear, Midori. 29 é o sorteado, tá bom? Suspense, rufam-se os tambores. Vamos lá, Midori, pode mudar a tela. A Jane, deixa eu ajudar aqui, vamos ver. A Jane está em ordem alfabética, né? Sim. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Quem que seria o... A Jane não está presente, né? Senão já teria dado um grito de alegria aí, enfim. Deixa eu ver pela lista aqui a pessoa depois do J. Se eu não... não está em ordem alfabética aqui, né? A Juliana, olha, me ajudem, Rosicléa e Helenita, vocês concordam. A próxima da lista aqui, não sei se tem duas pessoas com a letra J, mas tem a Juliana. Isso, sou eu. Juliana Macieira, isso, ela está aqui. Estou aqui. Então, Juliana, você foi sorteada aí com uma vaga para a jornada, né? Que vai acontecer no dia 25. Ai, muito legal. E depois a Midori faz o contato contigo. Midori, você tem um contato dos inscritos, né? Tem um e-mail, mas se ela puder passar o telefone no chat, fica perfeito. Claro. Se você não se importar, a gente agradece. E para os demais, então, queria deixar o link aí também, se vocês puderem nos ajudar a divulgar, né? O tema da jornada é Soluções em Bem-Estar. E a gente vai ter também a apresentação do Prêmio Nacional de Qualidade de Vida, que a BQV organiza todos os anos. Então, também é uma oportunidade de conhecer como as empresas têm encontrado soluções para promover o bem-estar, e também conhecer o lançamento do Prêmio Nacional de Qualidade de Vida deste ano. Juliana, parabéns, e obrigado por ter acompanhado. Enfim, fiquem bem. Lenita, muito obrigado pela disponibilidade, pela forma clara com que você traz um tema tão complexo. Rosicléa também, sempre muito bom contar com a tua ajuda aí nessa longa jornada com a BQV, né, como você disse no começo. Gente, então fiquem bem, divulguem esse material que vai ficar, como eu disse, lá disponível na BQV, além de todos os outros eventos, webinários, webaulas que a gente promoveu. Muito obrigado, fiquem bem, um bom final de tarde para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.